Olá, este é o Gradiente Pro 1200. Nós estamos trabalhando nesse amplificador já há alguns vídeos anteriores e eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo, se você não viu ainda. Basta clicar ali, você vai ser levado à playlist lá do canal, onde tem todos os outros vídeos desse projeto. Bom, eu não vou falar os detalhes dos vídeos anteriores, então se você gosta de áudio clássico, né, amplificadores analógicos dos anos 1970, volte lá, vá lá e você vai encontrar os vídeos anteriores. Nós já fizemos muita coisa nesse amplificador, ele, como eu disse, já está aí há alguns dias na bancada, e uma das coisas que nós nos propomos a fazer foi substituir todos, sem exceção, todos os capacitores eletrolíticos que estavam nesse aparelho. Por quê? Porque haviam sido feitas algumas trocas anteriores a esse amplificador chegar aqui, onde foram colocados alguns capacitores chineses, né? E a gente sabe que hoje isso é normal, é relativamente comum. As distribuidoras, o que elas têm são capacitores chineses. Então tem aqui uma espécie de salada de fruta de marcas de capacitores diversos. Tinha aí alguns capacitores ainda originais. Nós substituímos também as pontes retificadoras por pontes novas, e substituímos os capacitores, mantivemos os invólucros dos originais. Há aí um pensamento de que esses aqui não são os originais, de que os originais, o amplificador originalmente teria vindo com dois capacitores eletrolíticos de 5.000 microfarad por 70 volts, como realmente está no esquema. Só que aqui não, aqui a gente encontrou 4 capacitores de 2.500 microfarad por 100 volts. Pode ser que alguém em algum momento no passado distante, né, muito distante, porque pelo tipo aqui, pelo tamanho dos capacitores, a gente tem que falar que isso aqui é muito distante. Pode ser que alguém tenha substituído, ou pode ser que tenha sido uma variação de produção da própria fábrica, porque nós já comentamos em outros vídeos, o contexto dos anos 1970 era a indústria nacional sofrendo muito por conta do fechamento das fronteiras do Brasil para importação de máquinas, equipamentos, componentes. Os impostos de importação eram extremamente altos e isso quase inviabilizava a produção de equipamentos de tecnologia no país. Mas isso é um outro assunto que você pode consultar por conta própria, não tem a ver com esse vídeo. Então, uma outra coisa que nós fizemos aqui, e isso foi bastante, mas bastante trabalhoso, não foi fácil. Os jacks RCA das diversas entradas da parte de trás do amplificador, eles estavam bastante oxidados. E agora, se você observar aqui com a luz, você vai ver que eles estão brilhando numa cor dourada, que muito provavelmente é a cor original de quando esse amplificador saiu da fábrica. Então aqui foi um processo trabalhoso de usar braço ou caol e bombril, e devolver aí a beleza para esses jacks aqui de entrada, as várias entradas do amplificador. Lá no primeiro vídeo a gente fala sobre isso. Aqui as saídas de áudio, o proprietário havia solicitado que a gente trocasse as originais, que são parafusos, por conectores de engate rápido. Então nós encomendamos, eles vão chegar ainda essa semana, e nós vamos substituir isso aqui por conectores.
Agora, o foco desse vídeo que eu quero compartilhar com vocês é exatamente os transistores de saída, os transistores de potência, né? São um par de transistores 2N3055 em cada canal, exatamente como a gente vê aqui no esquema. Está ali T9 e T8, e depois o outro canal replica exatamente esse esquema, fora a fonte, claro. Aqui a Power Amplifier, né? A saída e o pré-amplificador, ela duplica então no outro canal, assim como a parte de ponte retificadora, enfim. Então aqui a gente encontra dois transistores por canal, e como já foram substituídos, é evidente que já foram substituídos, porque alguém escreveu ali alguém marcou ali colocou uma letra B, que eu imagino que deve ser de branco, né? Um VD, que eu imagino que deve ser de verde, e um V aqui, VV, alguma coisa assim, que deve ser de vermelho, AZ de azul. Bom, então com certeza alguém já substituiu esses transistores. Mas em 2023 a gente tem um problema importante para enfrentar, que é exatamente o problema dos componentes falsificados. Aí no canal existe uma playlist sobre a China, principalmente sobre a produção de componentes eletrônicos na China, e você vai encontrar lá. Se não encontrar, me peça que eu envio o link, onde a gente comenta sobre isso. Mas de cara, numa inspeção visual, não há necessidade de técnica muito apurada para notar que os transistores não são iguais. Infelizmente, né? Eles não são iguais. Os que estão no canal A ou B são diferentes do que estão no canal A. Dado esse contexto de uma possibilidade muito grande de transistores falsificados, o que a gente vai fazer nesse vídeo é exatamente isso: fazermos os testes para identificar se esses transistores são originais ou se são falsificados. E a gente vai usar a técnica para isso. Qual seja as técnicas que a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar um Curve Tracer, que é um equipamento da Leader, fabricado no Japão, nos anos 1970, que vai nos mostrar no osciloscópio analógico as curvas características dos transistores. E pela análise das curvas e em comparação com o nosso estoque aqui do acervo do museu, que nós temos aí vários transistores 2N3055, tanto originais quanto falsificados, e a gente também abriu aqui dois transistores, um original e um falsificado, e esse vídeo, então, a partir de agora, assume esse caráter de compartilhar no vídeo informações o mais completas e ricas possível, para que você, quando se deparar com uma situação como essa, possa ter segurança de afirmar que o transistor é original ou falsificado. Eu vou começar então soltando esses fios aqui. Eu vou deixar os transistores nos dissipadores de calor. Eu apenas vou soltar os dissipadores e soltar os fios. E a gente vai trabalhar sem o amplificador. Eu vou tirar o amplificador daqui. A gente vai trabalhar com os dois dissipadores de calor. E então a gente vai ter uma situação de teste que será possível. Aí a gente... eu só vou marcar com uma caneta. Vou deixar exatamente como eu encontrei aqui, né? E aí fica uma dica para você que é hobbyista, estudante e até colega técnico. Eu sei que talvez você vai pensar, mas nunca ninguém vai ver isso aqui, essas marcas aqui, né? Isso não é exatamente uma realidade em 2023 no mundo da rede social e no mundo do YouTube. Essa é uma outra consciência que você, hobbyista, técnico, aprendiz, seja o que você for, tem que pensar. O aparelho que você mexeu, a qualquer momento alguém pode abrir, examinar. Então vai ficar uma coisa bastante chata se tiver esse tipo de coisa desnecessária, né? Raspar aqui o dissipador.
Bom, vamos lá, eu vou marcar então aqui com uma caneta, vou desmontar isso aqui e volto em seguida no vídeo somente com os transistores aqui na mesa. Antes de tirar o amplificador, vale a pena a gente fazer um comentário. O proprietário havia dito que um dos canais estava com um som ruim e o outro estava funcionando. E olha o que a gente encontrou aqui. Esse canal que foi feito, foi raspado aí as cores dos fios, tem esses transistores aqui, que tem bem o jeitão, digamos assim, eu tenho um amigo que fala desse jeito, tem bem o jeitão de serem falsificados. Inclusive uma das formas que eu já ouvi colegas falando que detectam a falsificação é derramando um pouquinho de álcool isopropílico aqui na impressão do transistor e fazendo um teste se ele vai desbotar, porque o transistor original, a impressão é feita a laser e ela não deve sair com álcool. Então nós fizemos esse teste aqui fora do vídeo, a gente largou uma gotinha muito pequena de álcool isopropílico exatamente nessa letra A que tem nos dois, ó. Aqui você nota que ela está íntegra, ó, ali, e ali está desbotada. A gente só largou uma gotinha aqui e passou assim um paninho e o A quase que desapareceu. Então tem uma suspeita bastante forte de serem falsificados esses transistores. Depois nós vamos falar sobre isso. Então esse canal então que estava com esses riscos tem esses transistores. Já esse canal ele não tinha risco nenhum. Então eu marquei aqui com a caneta, né, as cores dos fios, branco, verde, azul e amarelo. E uma outra observação: esses tubinhos que tem exatamente nesse canal, eles não são termorretrátil, eles são tubinhos normais. É o que você pode chamar de espaguete, né? Então há uma grande chance, há uma possibilidade desses transistores aqui serem originais ou que tenham sido trocados num passado distante, né? E essa talvez possa ser a explicação de que um dos canais tem um som melhor que o outro. Esses tubos que tinham sido colocados aqui, ó, nesse canal, eles eram termorretráteis, ó. Eles eram verdes também, porém eles eram termorretráteis, tanto que eu tive que rasgar eles, porque senão não saía, né? O termorretrátil ele vai fechar ao redor do terminal. Eu tive que cortar porque não saía. E esses aqui estão soltos, ó. Só puxar, eles saem com facilidade. Agora sim eu vou soltar aqui e a gente volta em seguida sem um amplificador aqui na bancada. Bom, aqui estão os dois dissipadores de calor dos dois canais. Aparentemente esse aqui mais próximo do original e esse aqui substituído. Algumas coisas nos dão alguns sinais bastante preocupantes e quase que ininteligíveis de entender o porquê que um fabricante, por exemplo, como a RCA, fabrica os invólucros dos transistores invertidos. Aqui me refiro, eu vou dar um exemplo. Esse é um transistor 2N3055 Toshiba, japonês, original, de estoque antigo, maravilhoso, está perfeito. Nós temos aqui alguns no acervo do museu. E aqui, se a gente pegar mais de um, eu vou pegar aqui vários, ó, vou pegar 4 que eu separei aqui para os nossos testes. A gente vai ver que todos eles seguem uma coerência na produção. A serigrafia está nessa ordem, né? Ó, 2N3055, a marca Toshiba em cima, 2N3055, a marca em cima, e se a gente virar, a gente vai encontrar à esquerda o emissor e à direita a base, o coletor na carcaça em todos eles. Como é que se identifica? Emissor e base são mais distantes desse furo superior do que desse furo inferior. Então assim a gente identifica. Emissor, pegando o transistor nessa posição, o furo de maior distância na parte de cima, exemplificando, poderia ser invertido, eu vou usar assim: emissor à esquerda, base à direita. Então, a coerência que me refiro é que se eu pegar um transistor, a serigrafia está nessa posição, eu viro, é exatamente assim. Se eu pegar mais dois, a mesma coisa. Eu coloco
esse furo que tem a maior distância dos terminais para cima, esse furo que tem a maior distância dos terminais para cima. Se eu virar, está ali a serigrafia na mesma ordem, ou seja, existiu uma linha de produção que fez isso em sequência. Nesses transistores, isso não acontece. A gente tem, por incrível que pareça, exatamente a posição invertida aqui. Enquanto que, se eu pegar nessa posição, esse aqui, então, exemplificando, vamos lá, vamos exemplificar aqui. Essa posição, esse furo aqui é o mais equidistante dos terminais do que esse. Então, o emissor é aqui, a base é aqui. Ok? Perfeito? Aqui é o mesmo caso. Esse furo é o mais equidistante, aqui o emissor, aqui a base. Então, os transistores estão na mesma posição de ligação. Porém, se eu virar, eu vou ver que a serigrafia está invertida. Por que o fabricante fez isso? Por que não seguiu a mesma sequência lógica de produção do transistor? Aí você pode pensar assim, não, mas são lotes diferentes. Aí a gente tem aqui 2N3055, 3055H, RCA 7848A. 7848A. Eu sinceramente não sei. Se você sabe por que é invertido, aqui é a mesma coisa. Pegamos o dissipador de calor. O furo que está mais equidistante dos pinos. Pino da esquerda é emissor, pino da direita é coletor. Aqui embaixo a mesma coisa, emissor, coletor. Se eu viro, os transistores, a serigrafia está invertida. Eu espero que seja visível para vocês. Ó, aqui eu tenho RCA de cabeça para baixo e ali eu tenho RCA na posição normal. A mesma coisa, 7552C, tem a mesma impressão. Isso não significa que os transistores são falsos, não é o que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a identificação de transistores falsos, ela não é tão simples. Nós poderíamos minimizar essa identificação afirmando o seguinte: bom, se eu tenho um testador de transistores que identifica o transistor e me dá o seu ganho estático, um exemplo, vamos lá, eu vou pegar esse transistor Toshiba original e vou fazer aqui, emissor, base, coletor. Vamos testar ele. Está lá, emissor, base, coletor. O ganho estático dele, o beta, né? O estático, 88. Bom, se eu pegar o datasheet do transistor da RCA, bom, esse aqui, lógico, ele é Toshiba, né? Mas se eu pegar o datasheet do transistor da RCA, eu tenho aqui um ganho estático, olha lá, ó, HFE, né? Ganho estático de 20 a 70. Está um pouco acima, tolerável, depende da curva de carga do transistor. Vamos pegar outro transistor que eu sei que é original, mais um. Vamos ver quanto vai dar o ganho estático desse aqui. Então aqui a gente tem 64. Já está dentro do datasheet. Aí, bom, tem uma forma de identificar transistores falsos. Eu sei que todo esse lote aqui, todo esse lote que está aqui identificado, primeiro eu vou mostrar para vocês e depois eu mostro um a um. Ó, todo esse lote é falso, todo ele. Ó, e todo ele tem a mesma serigrafia, Malásia, ó, ali, ó, fabricado na Malásia, e tem uma logomarca ali em cima. Então, como é que eu sei que todo esse lote é falso? Uma das conclusões que me levou a isso é que o ganho estático que eu tenho que ter, segundo o datasheet, entre 20 e 30, entre 20 e 70 o HFE, nesse caso desses transistores de todo esse lote, ele passa longe de 100. Ó. Esse aqui está com 125, olha lá, ó. Eu espero que seja visível, 125. E um outro indício de que esse transistor é falso é que esse ganho estático ele é totalmente diferente de um transistor para outro. E eu tenho bastante, ó, 109,
Aí se eu for medindo, e eu já medi todos, eu vou achar um aqui que está acima de 200. Se esse transistor está com ganho estático acima de 200, com certeza a pastilha que está dentro do transistor não é de um 2N3055. Pode ser de qualquer outro transistor. Vamos falar da pastilha? Uma outra metodologia proposta para se diferenciar entre um transistor original e um transistor falso é o tamanho da pastilha. Porém, isso é bastante complexo e até subjetivo. Por quê? Esse aqui é um Toshiba. Eu marquei ele com a pintinha vermelha, é exatamente aquele lá, só que esse como estava pifado, então eu abri ele, né? Tá aqui o invólucro dele. E esse Toshiba, a gente tem ali a pastilha dele. Agora, eu vou colocar do lado um falso, que é um desses aqui. Um desses aqui fabricado na Malásia, segundo o que está impresso aqui. Não sei se é fabricado, está impresso. Bom, um do lado do outro agora. Vamos ver se é visível para vocês alguma diferença. A diferença é muito sutil, muito sutil. A diferença é alguma coisa na casa de alguns milímetros menor. Essa aqui é a pastilha do transistor falso e essa é o verdadeiro. Então essa aqui, desse lado do vídeo é o falso e esse aqui é o verdadeiro. Tem a pinta vermelha ali, ó, da Toshiba. Então olha só, a pastilha é um pouco menor, pouca coisa, né? Então é difícil de concluir, até porque você não vai abrir todos os transistores. Isso aqui foi mais uma questão didática que eu quis fazer. E agora a gente vai para um teste que é realmente conclusivo, que é o Curve Tracer. No Curve Tracer, que é um instrumento utilizado pela fábrica, um dos instrumentos utilizados pela fábrica para fazer os testes e validar a qualidade da fabricação do transistor,